Olá pessoal, Marcelo novamente na área, vamos para mais uma aula de Construct 2. Nessa aula nós vamos começar a nossa série, tão esperada série, sobre como fazer um game multiplayer em Construct 2. Essa série ela vai ser um pouco extensa, um pouco longa, porque o próprio plugin de multiplayer é um pouco complexo, mas eu vou quebrando elas em partes, aulas pequenas, para que a gente possa entender melhor e fixar melhor. A primeira aula não vai ser tão pequena porque nós vamos ter que fazer a estrutura básica do multiplayer, né? Então ela tende aí a ser um pouco extensa, mas as demais eu vou estar fazendo elas mais curtas, ok? Então eu estou aqui no Construct com um projeto vazio, tá? Então vou até fechar aqui, sem salvar, que é um projeto normal. Eu não vou nem mexer no tamanho do layout, porque eu vou usar ele também. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, inserir um background. Então vamos colocar um tilet. E eu já tenho alguns sprites selecionados. Então vou pegar esse aqui. Eu estou usando os sprites do site Kenny. E eu vou fazer um game estilo shooter. Vai ser um top-down shooter. Nesta primeira aula nós vamos apenas fazer o personagem principal e a conexão multiplayer, para que eu possa visualizá-lo em dois browsers. Então, esse aqui é o nosso background. E a nossa layer aqui, vou chamar ela de background. Vão ser várias layers. Depois eu vou ter objetos, o game e uma HUD. A HUD eu já vou deixar ela com parallax de 0, porque o que tiver nela vai acompanhar todo o cenário. Não preciso mais mexer no background e vou bloqueá-lo. Vou complementar o meu cenário com um objeto. Para lá, vamos aqui na layer correta. Um arbusto. Os objetos eu vou colocar o behavior de sólido para que o personagem não passe por cima deles. Vou inserir na nossa HUD um texto que vai servir de display, debug e outras. Vou colocar sprite font mesmo, fica mais bonito. (0.8) para ficar um pouco menor. E deixar os caracteres mais próximos, -2. Perfeito. Agora vamos ao personagem. Então eu vou inserir o meu sprite, selecionando um personagem aqui, a animação stand dele. Esse vai ter o comportamento de 8 direções. Eu vou movimentá-lo para qualquer lado. Não sair do layout, bound of layout. A princípio esses dois. E eu preciso criar algumas variáveis, porque eu vou precisar controlar ele e também passar dados para o outro player.
Vou criar a variável multiplayer ID do tipo texto e também a variável inputs do tipo número. Quando eu for usar essas variáveis eu explico melhor sobre elas. Tá. Vamos ver como é que está o nosso cenário. Isso aqui ele vai dar uma execução normal, como daria para um single player. Agora eu preciso fazer com que isso aqui também, esse mesmo andar do personagem apareça num outro browser. Então para isso eu já vou começar a trabalhar com o plugin de multiplayer. Vamos adicionar o plugin de multiplayer. Inserir multiplayer. Ok, inserido. E agora vamos começar a trabalhar. Por questão de organização, eu não vou deixar as variáveis globais no mesmo event sheet. Vou criar uma event sheet chamada globais. E aqui vou criar algumas variáveis que na verdade são constantes. São valores que o plugin de multiplayer precisa para se conectar. Então, as constantes a gente costuma deixar o nome delas em maiúsculo, tá? Game player name. A princípio eu vou deixar o nome do meu player de test. Mais para frente a gente pode fazer uma tela de login. Game name é o nome do jogo. Constante. Constante. Vamos chamar de parametade shooter. Ok. Vou criar mais variáveis aqui. Game instance name text instância default constante e por fim o nome da sala game room name main principal. Ok, essas quatro variáveis aqui nós utilizamos para se conectar com o servidor de sinalização. Agora vamos para a nossa folha de eventos. Eu vou criar alguns grupos. Um grupo de... Deixa eu deixar em maiúsculo. De conexão, né, com o servidor de sinalização. De host, de peer e common. Vamos lá. Aqui nesse grupo nós vamos deixar os eventos de entrada no jogo e é onde ele faz a conexão com o servidor de sinalização, que é o servidor da Xirra, para se comunicar entre as pessoas que estão conectadas no mesmo jogo. Aqui nós vamos deixar todos os eventos do host. Quem é o host? É o primeiro que se conectou no jogo. É ele que vai manter o servidor desse jogo, tá? O peer são todos os próximos que se conectarem no jogo. E o common são eventos que é para qualquer um desses dois grupos. Esses dois grupos, na verdade, nós deixamos ele desabilitado. Nós vamos colocar os eventos normais dentro de cada um deles, mas nós deixamos eles desabilitados. Porque se eu sou o primeiro que estou entrando no jogo, eu passo a ser o host, eu passo a ser o servidor do jogo. E então eu ativo esse grupo aqui. Os eventos que estão dentro desse grupo vão funcionar. Os de clientes não. Agora, se eu me conectei e o jogo já está online, já está ativo, já tem um host
controlando o jogo, então eu vou ter aqui eventos diferentes. E eu deixo desabilitado o host e habilito só o evento de peer. Em common eu deixo os eventos que tanto faz para host ou para peer vão funcionar, como por exemplo atualização da HUD, ligar e desligar som, essas coisas assim, tá? Dentro de host e de peer nós precisamos deixar separadas as particularidades, o que tem que acontecer só no host e o que tem que acontecer só no client, ok? À medida que a gente vai evoluindo no desenvolver desses códigos, vai ficando um pouco mais claro. Nós vamos começar pelos eventos de sinalização, que é se conectar com um servidor da Icira. O servidor da Icira de sinalização, ele simplesmente faz o vínculo entre todos que estão na mesma sala. Quem é o servidor propriamente dito do game é o primeiro que se conectar, ele se torna o servidor do game. Então vamos lá. Esses sprites eu vou renomear para ficar mais legal, mais correto. Então vamos lá. Esse daqui é obj. Esse outro aqui é obj2. O nosso personagem vou chamar de player. E eu criei ele na layer errada, então vamos colocar na layer correta. Ok. E vamos para os nossos scripts. Vou começar com... Vou fazer eles aqui embaixo, depois eu jogo para o grupo correto. Vou começar com o Start of Layout. Start of Layout. E aqui eu vou criar um sinal com o plugin de multiplayer. É um sinal para passar informações entre os players. Aqui. add client input value. Esse sinal eu vou chamar de input. Input de 1 byte só, o tamanho são 8 bits. Eu preciso passar em cada uma das posições dos bits um verdadeiro ou falso. Eu vou também sincronizar, colocar para sincronizar o player. Então tem aqui sync object. Esse sync object vai fazer com que o player aqui do host seja atualizado nos clients, atualizado quanto à sua posição e ângulo. Ok, a princípio só isso. E eu vou sincronizar uma variável do player também, uma variável local, uma variável de instância dele. Qual variável? A variável o player, no caso é o objeto, a variável inputs, também de 1 byte. Essa variável inputs eu vou vincular com aquele sinal que eu criei aqui em cima. Então vamos colocar o nome dele aqui, inputs. Perfeito. À medida que para frente nós formos adicionando novos objetos, novas variáveis e precisamos sincronizar elas, eu vou estar voltando aqui e organizando o código. Mas por enquanto eu quero só fazer o personagem se movimentar nos dois browsers. Então agora nós vamos se conectar com o servidor da Icira, o servidor de sinalização, tá? Aqui nós temos connect e eu já tenho aqui o default, né, que é o multiplayer.icira.com. A princípio é isso, e agora eu vou usar essas variáveis aqui. Esse aqui eu só me conectei com o servidor da Icira, e ele é um servidor de sinalização. O servidor do meu jogo, ele fica na verdade no host. O host é a pessoa que se conecta por primeiro, tá? Então eu vou fazer login uma vez dando certo. Antes disso eu vou testar se o browser que está rodando o meu jogo, ele suporta ou não multiplayer. Então eu vou criar um subevento aqui. Multiplayer, suporte multiplayer. Tá. Se não suportar multiplayer, eu vou colocar uma inversão aqui. Eu vou dar uma mensagem para o jogador. Set text. Ok. Multiplayer não suportado, pode ser.
Perfeito. Já vou copiar e colar. Porque se ele tiver suporte a multiplayer, eu vou colocar aqui como multiplayer ok. Suporte a multiplayer ok. Vamos rodar para ver o browser. O resultado que vai dar no browser. Aqui ó, suporte a multiplayer ok. Se eu rodar num browser que não tem suporte a multiplayer, aí ele vai dar a mensagem que não é suportado. Tá. Agora nós vamos nos logar como pessoa. Então não precisa mais ser no Start of Layout. Agora tem um comando específico para isso, um evento específico para isso. Na verdade é se eu conectei, aqui ó, onConnected, aí eu vou me logar. Então, cadê o login aqui? Esse alias da conexão é usado para o nome do jogador, o avatar do jogador. Mas no nosso caso, eu estou usando uma variável de instância chamada multiplayer name. E nela está escrito teste. Como eu vou me logar com mais de um jogador e eles vão estar usando o mesmo nome, o próprio servidor da Sierra retorna um número aqui atrás para que não fiquem dois usuários com o mesmo nome. Mais para frente nós faremos uma tela de login, aí a gente coloca a informação de login aqui. Nem não precisamos nem trocar aqui no código, vai funcionar. Então, se eu conseguir me logar, quer dizer que deu um sinal connected. Aí eu faço o login de usuário. Aqui é o login de a conexão, né, com o servidor da Sierra. Aí eu faço o login de usuário. E se deu certo o login de usuário, então onLogin, onLogged, agora eu vou me conectar ao jogo, que é aqui em Join Room. Conectar ao jogo eu preciso do restante das variáveis que nós criamos ali, que é o nome do jogo, a instância do jogo, a sala do jogo e quantas pessoas, é o máximo que cabe na sala. Quando atinge esse máximo da sala, o próximo cria automaticamente uma sala nova aqui. Então vamos aqui ao nome do jogo. O nome do jogo para mim é Game Name. O nome da instância, Game Instance Name. O nome da sala, Game Room Name. Para cada jogo seu que você fizer, aqui em máximo de pessoas vão colocar 2. Depois a gente aumenta. Para cada game que você fizer, você tem que definir corretamente aqui qual é o nome do seu jogo para que não ocorra de dois jogos diferentes estar usando o mesmo servidor. Vai dar conflito porque pode ser que tenha alguns objetos que não funcionem. O jogo em si não vai funcionar. Tá, só relembrando. Então, eu vou fazer com que sincronize o personagem nosso, player, nos dois browsers. Já configurei as variáveis aqui que eu vou estar usando para isso. Me conectei no servidor da Sierra. Se deu certo a conexão, eu me logo como jogador teste. Dando certo o meu login, eu entro num jogo. Ok. Se eu conseguir entrar no jogo, então tem um evento para isso. Aqui multiplayer. Join the room. Se eu conseguir me logar no jogo, eu vou até dar uma mensagem. Text. Game conectado. Vamos ver se dá certo. Game conectado. Perfeito. Agora aqui é o final da parte da sinalização. Se eu conseguir me logar, agora eu vou identificar se eu sou um host ou sou um peer. Se eu sou um host, eu libero os eventos de cima. Se eu sou um peer, libero os eventos de baixo. Então vamos fazer um subevento aqui. Quando eu estiver logado no jogo, eu vou verificar se eu sou um host ou sou um peer. Então aqui ó, isHost
Se eu sou um host, eu vou guardar a variável de conexão, o meu ID de conexão, dentro do próprio personagem. Criei uma variável aqui para isso, o multiplayer ID. Cada um que se conecta tem o seu retorno de ID real que ficou no servidor. E é importante a gente guardar esse valor porque depois a gente precisa, em alguns momentos, usar ele. Então eu acabei de me conectar, eu vou guardar essa variável. Então eu pego o meu player e vou setar, set value, para a variável multiplayer ID, o retorno real que ficou de ID no plugin de multiplayer. Então é o meu ID. Meu ID. Vou associar esse objeto ao meu ID. Então vem cá, tem um associate, aqui associate object. Qual objeto? O objeto player. Qual peer ID? O multiplayer ponto my ID. E vou liberar o grupo de host, porque aqui estou testando se for host. Então eu venho aqui em liberar o grupo, vão funcionar então os eventos de host. Nome do grupo, host, ativado. Ok, então minha sinalização está finalizada. Posso colocar código aqui dentro. Vamos colocar aqui como subevento. Eu vou criar um outro grupo aqui dentro, chamado controle. Controls. E nesse grupo eu vou colocar a movimentação não só pelas teclas de direção, mas com a SDFG também. Então eu vou inserir aqui o objeto, o plugin de teclado. E eu vou fazer o teste normal aqui, se, vamos lá em subevento, se estiver pressionada a tecla A, eu vou fazer um simulate control para a esquerda. Agora é só copiar. Se estiver pressionada a tecla D, fazer um simulate control para a direita. Se estiver pressionado o S, simulate para baixo, down. E se estiver para cima, W, um simulate control up. Ok, isso aqui é só movimentação. Fazendo isso daqui, esse cara aqui vai ser responsável por por sincronizar o player em posição e ângulo com todos os peers conectados. Tá, o que eu vou fazer agora? Vou rodar. Tá aqui, tô rodando. Eu posso dar o ASDFG aqui, ele bate na graminha, tranquilo, tem um colisor ali. Eu vou agora só dar uma restaurada aqui, deixar pequeno esse browser. Aqui é o host. E eu vou, outra coisa que eu posso fazer até aqui, ó, já criar um se não é o host. Vamos lá, um outro evento. Is host invertido, quer dizer que não é o host. Em vez de game conectado, eu posso colocar essa mensagem aqui dentro e escrever aqui host ok. E vou trazer essa mensagem, vou copiar, colar aqui embaixo e vou escrever peer ok. O primeiro que se conectar vai ser o host, ele vai dar a mensagem de host ok. O segundo vai ser um peer, ele vai aparecer essa mensagem aqui. Opa, não salvei ainda. Tá. Deixa lá. Vamos vir aqui, fechar esse cara. Vou rodar. Ok, esse é o primeiro, então tá como host ok.
Vou deixar ele pequeno aqui. Para mim rodar de novo, eu preciso trocar de browser. Então eu vou vir aqui no projeto e vou rodar ele aqui, o browser. Vou rodar ele no Firefox. Então aqui ele está rodando no Chrome, agora eu vou rodar no Firefox. Deixa ele carregar aqui. Ok, carregou meu Firefox. Suporte multiplayer ok, peer conectado. Vamos deixar os dois visíveis. Então, ó, o que nós fizemos até agora foi colocar um player na tela. E esse player, ó, aqui é o peer. Se eu clicar nesse browser e movimentar, ó, tem dois. No peer, na verdade, a gente não pode deixar o personagem ali. Então vem cá, já vamos fazer isso aqui. Nós vamos pegar o nosso player e destrói. Perfeito. E aqui no host, além de tudo isso daqui, nós temos que fazer um outro testezinho aqui, que é, eu só vou movimentar se o player, compare variable, se o player ID for igual ao multiplayer.myid. Aí, perfeito. Então eu jogo toda essa movimentação para dentro desse cara aqui. E tá ok. Agora a gente pode testar tranquilo. Vamos testar. Aqui tá no Firefox, tá? Então eu volto aqui agora e coloco um Chrome. Ok, cadê o Firefox? Tá aqui. Então o meu host é esse aqui. Se eu clicar nele e movimentar, ele vai estar mostrando aqui no peer a sincronização. Agora, se eu clicar aqui no peer e posso colocar a setinha para baixo, para cima e tal, ele não funciona. Porque esse aqui não é o personagem principal. Tá? Então, a princípio que eu queria mostrar para vocês era isto. Lógico, essa série vai ter muitos códigos ainda pela frente para nós fazermos. A gente só se conectou com o servidor da Syrah e fizemos um personagem se movimentar em duas telas. Ele ainda não faz nada, ele só anda, só se movimenta. Na próxima aula eu vou fazer um peer se conectar e movimentar o peer, tá? Então, até a próxima e a gente se vê aí. Um abraço, fui!